Enquanto nos coqueiros o vento sopra e os barcos chegarem ao cais, depois de um dia pleno de vida no mar, com peixes enchendo os bornais, enquanto as bocas e seus amores na mesa sorrirem, sonhando um eterno amanhã. Enquanto houver vida, vida haverá, haver eu sei. Enquanto a gente se amar, e mesmo que venha doer demais se acabar, enquanto houver vida haverá. Enquanto houver vida, vida haverá, haver eu sei. Enquanto a gente se amar, e mesmo que venha doer demais se acabar, enquanto houver vida haverá. Enquanto houver vida haverá. Quero ver, ó. Enquanto houver vida haverá. Enquanto houver vida haverá. Boa tarde, gente. Sejam bem-vindos. Obrigado pela presença. O que vocês acabam de ouvir aqui é uma música dessa parceria, Lula e Sérgio. Eu só queria introduzir, contando um pouquinho da história dessa dupla. Tudo começou no corredor, num dos corredores do Grande Hotel de Araxá, ali no Barreiro, em que nós descobrimos, sem querer, uma sonoridade fantástica num desses corredores. E ali a gente se reuniu um dia, despretensiosamente, para tocar um violão e bater papo. E essa voz de barítono do Lula, mas ressoou, que era uma coisa fantástica, era impressionante como é que vibrava aquele som. Aquilo foi tão bom que nós viramos a noite, cantando. O Lula cantava, o Sérgio declamava o fado tropical, o Ondiaque assoviava uma música folclórica de Angola. Gente, mas era um negócio extraordinário, mas era tão bom aquele som, que as pessoas saíam na janela. Eu falei, vai reclamar, né? Imagina você no hotel, 4 horas da manhã, as pessoas iam para a janela e ficavam escutando. Não teve uma reclamação. E aí surgiu esse encontro. Esses dois aqui resolveram compor juntos. Isso, né? Foi Flia Araxá 2017. 2017. Sérgio, conta mais aí dessa história que é fantástica. Não, você contou muito bem, Chico. Obrigado. Agradeço a presença de todo mundo. Prazer enorme estar de volta aqui no Flia Araxá, minha terceira vez. Essa que o Chico está contando foi a segunda vez, né? Lá naquele hotel incrível, né? Aquele hotel maluco. Dizem que mal assombrado. Mas no caso, os fantasmas estavam bonzinhos, trabalharam a nosso favor, né? A gente se conheceu ali, né? Eu e Lula. E pintou mesmo essa afinidade muito rápida, assim. A gente logo criou um número que acabou indo para o palco. O Afonso gosta desses improvisos, né? E tirou a gente do corredor, o Lula cantando o fado, o fado dele, que é muito bonito, e eu emendando com o fado tropical. Vamos nessa? Vamos mostrar como é que começou tudo? Hoje amanheceu sem água no mar, só porque eu não sei nadar. Pra andar em chão de areia, as estrelas, não é preciso navegar. Cantando um fado de amor e de fé, atravesso o oceano a pé. E quando te conquistar,
do lado de lá. Pra quando chorar de amor, encher de novo o mar. Meu coração tem um sereno jeito, em minhas mãos o golpe duro e presto, de tal maneira que depois de feito, desencontrado eu mesmo me contesto. Se trago as mãos distantes do meu peito, é que há distância entre intenção e gesto. E se o coração nas mãos estreito, assombra-me a súbita impressão do incesto. Quando me encontro no calor da luta, ostento a dura empunhadora proa, mas o meu peito se desabotoa. E se a sentença se anuncia bruta, mais que depressa a mão cega executa, pois que senão o coração perdoa. Já amanheceu sem água no mar, só porque eu não sei nadar. Pra andar em chão de areia, as estrelas, não é preciso navegar. Cantando um fado de amor e de fé, atravesso o oceano a pé. E quando te conquistar do lado de lá, pra quando chorar de amor, encher de novo o mar, encher de novo o mar, encher de novo o mar. Hoje amanheceu sem água no mar. É isso, começou com isso que eu recitei é o Fado Tropical do Chico Buarque e do Rui Guerra, né? E aí, a partir daí, a gente começou a fazer música e teve um momento ali na pandemia que foi decisivo, né? Que fazer música virou quase que uma forma de não enlouquecer, todo mundo trancado em casa. O Lula começou a me mandar, o WhatsApp ajuda muito nessa hora, mandava os áudios, os lalalás, as melodias, e eu devolvia a letra também por WhatsApp, e às vezes tinha uma volta, às vezes não, às vezes já ia de primeira mesmo, e a gente conseguiu uma produção absurda, né? Mais de quantas já? Hoje são 37 canções. 37 canções, já teve um disco, né? Que é o Vida Haverá, que tem o título dessa música que abriu aqui os trabalhos. Nossa. E, na verdade, quem abriu os trabalhos foi Caetano Veloso, né? Mas está muito bem aberto. Foi um esquenta. Está muito bem aberto para falar de literatura e música. Ele é um dos nossos grandes, né? Lula, a gente sabe que você já teve muitos parceiros, mas uma parceria tão fértil assim não é muito comum, né? O que deu liga? O que deu liga? Você sabe, Chico, eu não sei qual é o segredo aí, mas que deu uma liga impressionante. Como você falou, eu sou parceiro de muita gente, tenho canções com vários amigos da música, mas o Sérgio ele tem um diferencial, que é o seguinte: a rapidez que ele escreve. Ele é um pensante maravilhoso da língua brasileira e ele sabe falar muito bem e rápido. Tem, por exemplo, o Zé Cabaleiro. Eu mando canções pro Zeca, o Zeca demora um ano e meio para mandar uma letra, entendeu? O Sérgio, no mesmo dia ele mandava a letra. Eu falei, hã? O que é isso? Aí a gente, às vezes, até tinha canções que chegaram prontas, né, Sérgio? Outras a gente fez alguns ajustes, assim, mas muito poucos, assim. Mas, realmente, hoje eu falei até com ele, esses dias, que a gente fez uma canção semana passada, que é a mais recente, que é a que mais demorou, né, Sérgio? Eu acho que foi essa que demorou mais tempo, assim. E eu falei para ele, tá difícil, porque eu quando comecei na música, eu compunha letra e música junto, né? Poesia que eu escrevia. E hoje, com os parceiros que eu tenho, eu fiquei meio preguiçoso para escrever. Então, eu gosto de fazer a melodia e mandar para os meus amigos. Às vezes, os amigos mandam as letras e eu componho em cima da letra que eu recebo.
Mas com o Sérgio a gente tem feito o contrário, né? Eu mando lá, 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 que ele é um cara que ele faz a partitura, os lá, lá, lás que eu mando para ele, né? E, por exemplo, Vida Haverá. Lá, 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 lá. E ele pega esse lá, 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 lá. Ele pega o meu lá, lá, lá e escreve. Enquanto nos coqueiros o vento soprar e os barcos chegarem ao cais. E eu estava em Cabo Frio, numa casa linda de uma amiga nossa, e com o coqueiro, o vento batendo assim, o coqueiro balançando. Eu falei, Sérgio, eu queria falar um pouco do coqueiro, dessa energia do vento, né? Ele mandou essa letra maravilhosa. Então, é assim, né, Chico? E a rapidez que vem, né? Então, é uma liga que eu sei assim, agora a gente já tem, a gente fez um disco com 10 canções, já tem mais 27 aí esperando, então vai ser uma doideira pra gente. E é interessante porque normalmente a gente pensa em letra de música como alguma coisa que se faz ali no papel, depois põe a melodia e está tudo certo. Mas a letra tem que ter melodia também, tem que ter encaixe para que uma coisa, né, Claro. se adeque a outra de a forma mais harmoniosa possível. E aí tem uma coisa do Sérgio que realmente estudou música e trabalha exatamente com esse encaixe, né, Sérgio? Como é que é isso? Letra de música é um gênero específico, né? Ele tem que funcionar como letra de música. O Chico Buarque, inclusive, gosta de dizer que essa história de que uma boa letra de música é poesia, que ele é chamado de poeta, isso não tem nada a ver. É um letrista. Poesia é poesia, letra de música é letra de música. Evidente que são gêneros irmãos ou primos, mas nem tudo que funciona num poema vai funcionar numa música, e nem tudo que funciona numa música funciona como poema, para ser lida. Ela tem que ser ouvida. E, enfim, tem pessoas que estudam essa questão mais acústica mesmo, de como a altura da nota se relaciona com o sentido. Né? O Luiz Tati, do Grupo Rumo, é um cara que estuda muito isso. O Wisnik é um cara ligado nisso. Tem uma questão da materialidade do som. Mas isso, na verdade, você vai intuitivamente. Né? Você precisa funcionar. E eu acho que mais do que eu sou um músico frustrado, já estudei muito música, mas enfim, nunca foi muito adiante a coisa. Mas o que eu acho que funciona mais é o seguinte: desde 18 anos de idade, eu resolvi que eu queria fazer letra de música. Eu tive um monte de parceiros na faculdade, passei por vários estilos. A gente fez samba, a gente fez rock na época do rock, tinha uma banda punk chamada Coxas em Lata. E com tudo isso eu fui aprendendo. Eu fui aprendendo a fazer. As minhas primeiras letras não eram letras, eram poemas. O músico que se virasse com aquilo. Né? E ele se virava de fato, mas não fica bom. Não fica bom. Se a coisa não nasce já com uma sonoridade que vai funcionar, né? Que não é só a palavra soar bem cantada. Ela tem que soar bem cantada e o sentido tem que ir junto. Né? O sentido tem que ir junto. Isso enfim, é um saber específico ali e tal. Eu acho que de tanto insistir, né? Imagina, dos 18 até hoje eu tive um tempinho para aprender. Então, quando eu encontrei o Lula, eu já tinha uma estrada aí. Né? De letrista, eu acho que eu já tinha aprendido algumas coisas e estou aprendendo muito mais agora. As músicas estão demorando mais, Lula, porque eu estou ficando melhor. Estou caprichando mais, entendeu? Aquelas músicas da pandemia eram uma coisa assim, sabe, tinha que fazer aquilo para não enlouquecer, né? Era uma outra viagem, foi ótimo, né? Mas a gente só finalizou as canções quando a gente achava que ela realmente... Não, são todas ótimas, são todas ótimas. É que agora... Foi muito difícil para a gente escolher 10, a gente só quis gravar 10 no meu último álbum, né? E foi complicadíssimo, porque tem canções ali que... Eu falei com o Sérgio uma época, eu estava já no estúdio gravando, eu falei, Sérgio, gente, não quero parar de fazer música, não quero fazer música agora, porque cada uma que chegava eu queria gravar. Aí começou a complicar a minha cabeça, eu falei, não, vamos parar. Né? Eu falei, não, vamos parar, não mandei mais nada para ele. E nunca o Sérgio mandou uma letra para você botar música? Mandou. Acho que a primeira música que nós fizemos... As duas primeiras, né? As duas primeiras.
O Sérgio estava saindo, ele foi embora de Araxá antes de mim. E no caminho, indo para Uberlândia, né, eu acho, ele mandou uma letra para mim. Aí eu falei, opa, aí eu já fiz a primeira. E a segunda ele mandou a letra também. Depois de sair, sempre as melodias eu mando para ele. E é fácil, Sérgio, quando você recebe o Lula, quando você recebe a letra... É dificílimo quando eu recebo. Primeiro é o seguinte, Chico, para mim, compor para mim é um ato muito difícil. Eu acho realmente, porque eu não faço... como a gente falou hoje, se a gente quisesse fazer canções, 20 canções por dia, a gente faria. Mas eu não quero fazer canção desse jeito. Então, para mim é um ato muito difícil. Eu acho sempre que eu fiz aquela música que eu não vou conseguir fazer outra. Essa foi a minha última música. Aí quando vem uma nova canção, eu fico feliz, né? E às vezes eu recebo uma letra, gente, como é que eu vou compor em cima disso aqui? E quando sai a melodia, quando sai a música, aí é uma felicidade total, né? Ô Sérgio, quando você fala dessa diferença entre letra de música e poesia, eu queria até que você explicasse melhor essas diferenças e falasse um pouco dessa escola brasileira que se destaca, né? O Brasil tem um cancioneiro muito impressionante, né? Assim, não é qualquer país que pode competir com o que a música popular se tornou no Brasil, né? Não só em termos de sofisticação musical mesmo, como também de sofisticação de letra de música. E aí tem uma história imensa aí, que, enfim, é mais ou menos conhecida, né? Quer dizer, tem alguns precursores geniais, Noel Rosa, entre outros. Mas o que a gente conhece, eu acho, como letra de música no Brasil, é uma coisa que vai se firmar como escola mesmo, com a chegada do Vinícius de Moraes, que era um cara já consagrado na poesia, né, um poeta erudito, um poeta até difícil, e ele se vende, né, foi muito acusado de se vender e de baratear a sua arte fazendo música popular. Eu não sou um grande fã das letras do Vinícius, mas a importância histórica do Vinícius é indiscutível. E os filhos que vêm daí, o que eles fizeram na letra de música do Brasil, eu acho que talvez nem a música americana consiga chegar perto. Pode soar meio ufanista, acho que é ufanista, e a gente precisa também de uns ufanismozinhos de vez em quando, porque é dureza esse país, né? Então, ter algo de que a gente possa se orgulhar bastante não é mal. E o futebol não está nos dando mais esse tipo de alegria. A música popular brasileira é um motivo de imenso orgulho. É um motivo de imenso orgulho. A gente abriu isso aqui, o Esquenta foi com Caetano Veloso, eu já citei o Chico Buarque. Esses dois aí estão acima de qualquer discussão, mas pensa na geração que se revelou nos anos 60 e 70, a quantidade de imensos letristas que nós temos. Alguns deles só letristas, tipo Torquato Neto, Capinã, Aldir Blanc, né? São só letristas, assim. Podem até pegar um violão para brincar, mas eram letristas. Paulo César Pinheiro, talvez. O Ronaldo Bastos, Paulo César Pinheiro, com certeza. Não, é muita gente. Assim, você perde a conta, né? E gente que, olha só. Fernando Brant, né? Um cara que não é só letrista, mas é um cara que tem uma letra muito trabalhada e não é reconhecido assim. Outro dia eu vi uma entrevista dele, assim, que ele se queixava disso. As pessoas nunca falam das minhas letras. Eu tenho um trabalho danado para fazer essa letra. Belchior. Às vezes o Belchior, elas não são floreadas, mas elas são muito precisas. É por isso que essas músicas estão aí até hoje, inclusive agora no meio de uma polêmica danada por causa do anúncio da Volkswagen. As músicas, como diz o Caetano, as músicas do Belchior são do tipo que ficam. E o pior, e isso tem muito a ver com a letra dele. E o rádio também, que não, o cara nunca diz quem são os autores da canção. Ele sempre fala o nome do cantor. Às vezes o cantor não é o autor da canção. E o compositor sempre isso, deixado, né? Isso nos streamings está se repetindo, né? Porque é sempre quem gravou que aparece. Para você descobrir quem é o autor, você tem que clicar mais umas 2 ou 3 vezes para chegar nessa informação. Mas eu acho que
além dessa coisa do patrimônio brasileiro de letras, você tinha perguntado alguma outra coisa. Eu tinha te pedido para explicar melhor essa diferença entre poesia e letra. A diferença entre poesia e letra de música, olha, é basicamente algo que é feito para ser lido e algo que é feito para ser ouvido, né? Um poema feito para ser recitado, ele vai estar mais próximo do gênero da letra de música. Agora, a poesia se permite umas asperezas, uns desequilíbrios formais, propositais, que a música não pode. Normalmente, a canção, né? A música é muito ampla, você pode, na verdade, botar a letra em qualquer coisa. Nada impede. Agora, a canção brasileira tem um certo feitio que vai exigir umas tônicas muito marcadas, assim, o ão é sempre bom, o A é bom também, né? E isso, assim, como poema, pode ficar ingênuo, pode ficar bobo, né? O Bandeira brincava muito com esse tipo de rondó, de poesia popular, assim, tanto que algumas letras dele foram musicadas. Os Secos e Molhados, inclusive, musicou uma, que funciona super bem, porque aquilo é uma letra de música mesmo, que é um poeminha popular, com um ritmo muito marcado e com rimas e tal. A rima, por exemplo, é uma coisa que a poesia contemporânea ou aboliu, ou está usando muito, de maneira muito esparsa. E a canção não, a canção adora a rima, né? E que é muito mais fácil, por exemplo, para mim, no caso de musicar um poema que vem ali com 4 estrofezinhas, né? Diferente do, por exemplo, pegar uma letra dessa que não tem isso, né? Como a última. É muito mais difícil. Aquela que vem com aquelas 4 estrofezinhas é muito mais fácil pegar e musicar, né? Vem aquelas que era o que fazia antigamente, as canções mais antigas, né? Vamos tocar mais uma, Lula? Essa daqui. É só uma coisinha. O Lula vai dar mais essa palhinha e eu depois peço, quando ele terminar, que vocês também façam perguntas, tá bom? Quando a gente foi começar a gravar o disco, eu queria lançar antes um single, né? Isso foi 2022, né? Eu queria, antes de finalizar o ano, eu queria lançar um single, pelo menos, naquele ano, para lançar o disco no ano seguinte. E a gente escolheu como a primeira canção, assim, a número 1, né, naquele momento. E eu acho, para mim, ainda é a minha número 1 do nosso trabalho. Essa daqui, que é a música Primeiro Amor. Carinho assim machuca, você falou e riu pra mim. A lua cor de sangue, o seu vestido de cetim, as suas coxas brancas, o meu casaco azulão. Eu não sabia nada, você guiou a minha mão. A noite perfumada, estrelas na imensidão. Será que você deixa eu te roubar o coração? Nem se recorda, primeiro amor. Sinto, mas vou sempre buscar e te amar, para sempre aqui dentro de mim. As coxas lisas, o seu vestido carmesim, a noite ensolarada, você falou e riu de mim. Eu não sabia nada, estrelas no caramanchão. Eu te mordi a nuca, você guiou meu coração. A lua cor de prata, o meu casaco de algodão. Será que você deixa eu me perder na imensidão? Nem se recorda, primeiro
e te amar para sempre aqui dentro de mim. Nem se recorda primeiro amor, sinto, mas vou sempre buscar e te amar para sempre aqui dentro de mim, de mim, de mim. Ah, garoto. Repararam os ãos? Tem muito ão nessa música. Tá vendo? Tá vendo que não tem estrofe nenhum essa música? Gente, o microfone está aberto para perguntas. Aqui, ó. Ih, agora eu tô morrendo de medo. Ela pediu gente. primeiro ali. Ela pediu primeiro. Eu tô morrendo de medo da pergunta dela. Gente, alô? Alô? Gente, obrigada. Que coisa bela. Vamos aguardar aí, ansiosos, saírem todas essas músicas. Sérgio, normalmente a gente fala dos letristas clássicos, né? Eu queria que você citasse alguns contemporâneos hoje, gente que está fazendo letra, que está se sobressaindo, e eu queria te pedir para citar começando por mulheres. Upa! Olha só, eu tenho uma questão com as letras contemporâneas, porque eu acho que o que está rolando de mais interessante hoje é na área da slam poetry, rap, esse tipo de coisa, que é uma área que não é a minha. Eu não domino, não conheço, ouço coisas que eu acho muito legais, com muita força, com muita... Tem algo ali urgente que precisa ser dito, né? Agora, me parece que essa linha evolutiva, digamos assim, né, que eu citei aqui, que passa lá pelo Vinícius e que vai dar na explosão dos compositores dos anos 60 e 70, eu acho que isso está chegando ao fim. E não vai deixar, talvez, herdeiros, infelizmente. Mas é assim, são ciclos, né? Acho que vem um outro momento aí para a música no Brasil. É óbvio que a música não vai acabar, e essas coisas, inclusive, podem um dia ser retomadas, né? Mas eu não vejo hoje ninguém fazendo isso. Ou muito pouco, ou de maneira muito eventual, e não como um trabalho assim realmente sólido, entendeu? Então eu não saberia te responder. O que eu acho é que a gente deve prestar atenção nesse pessoal, nessa turma que está vindo com uma outra coisa completamente diferente disso. Não deve nada a essa tradição aqui que a gente está falando. Eles não devem nada a isso. É uma coisa de ruptura mesmo, né? E eu estou procurando aqui na cabeça alguma coisa para não ficar parecendo também muito ranzinza, né? Muito pessimista, porque não é isso, não se trata disso. Tem gente fazendo trabalhos legais, mas existe claramente uma sensação de que a melhor energia desse trabalho aí, dessa linha de trabalho, ficou para trás, porque era ligada a um outro momento histórico, né? Então, assim, você pode ter uma composição belíssima da Adriana Calcanhoto, que é uma ótima compositora, é uma boa letrista, é uma pessoa que conhece essa história. Agora, o tempo do auge daquilo ali passou, e passou inclusive para os caras que fizeram esse auge. Passou também para o Caetano, passou também para o Chico, para o Paulinho, para o João Bosco, passou para todo mundo. O Brasil é outro país, né? O Brasil está ouvindo outro tipo de música. E tem uma entrevista do Chico num filme que eu vi uns anos atrás, em que o entrevistador diz para ele: poxa, mas era tão melhor no tempo, né, que vocês começaram lá, na música brasileira era tão melhor, era o que tocava no rádio, era o que vendia discos. E o Chico dá meio que uma cortada nele. Sim, aquilo era para meia dúzia de pessoas. Era para a nossa turma. A gente estava falando para a nossa turma da Zona Sul, do Rio de Janeiro.
E os paulistas falando lá para a turma deles. Quer dizer, quando entra realmente o acesso de milhões e milhões de pessoas que não tinham acesso a bens culturais nenhuns. Quando esse pessoal chega, eles chegam com uma outra estética, com outras exigências. Eles não querem ouvir um banquinho e um violão. Eles querem gritar as coisas que eles têm para gritar. E é isso mesmo. As coisas são momentos históricos, né? Agora, eu acho que assim, essa tradição da canção brasileira é uma tradição tão longa e tão bonita que ela vai ainda render frutos. Não estou dizendo aqui que ela está morta de jeito nenhum, inclusive o Lula é a prova viva de que morta ela não está, né? Mas eu acho que a gente está falando de algo que diz respeito a um momento histórico que passou, está passando. Agora é Heloísa. Heloísa, e em seguida você. Você roubou minha pergunta, viu? Vou reformular. Impressionante. Na hora que eu começou falando, não acredito. Mas eu vou um pouquinho mais além, sabe? Eu trabalho com muito adolescente. O que me preocupa muito, culturalmente falando, o Brasil está perdendo demais nessas novas músicas tão apelativas, vocabulário dos meninos, agressividade, as músicas estão muito agressivas, sabe? E eu não vejo, assim, como mudar isso, porque você imagina, você vai num show, no sentido da música que a gente está falando aqui, tá, gente? E você vai ter um show funk, esses mais apelativos, milhares, milhões, vocês estão entendendo o que eu estou falando? Uma coisa horrorosa. E isso só está triplicando. E eu fico pensando assim, eu vejo o que nós falamos aqui agora, como estamos perdendo. Aí você vira e fala assim, mas eu acredito que você falou, mas nisso que está acontecendo agora, eu não acredito. Aí eu fico pessimista nesse sentido, de ter frases, né, as letras, gente, vocês sabem disso, né? São letras assim, de você não acreditar. Você escutar coisas assim, incentivando uma sexualidade que não é nem cabe a idade, sabe? E eu não sei onde isso vai parar. Eu queria que você me falasse exatamente um pouco, você acha que isso teria como parar ou não é parar? Como é que vai mudar isso? Porque não vejo como. Nas letras que eu estou falando, tá? Você está falando das letras do funk, né? Essas letras muito explícitas de... não, eu acho um horror também. Eu acho um horror, mas assim, é a expressão de uma cultura, né? Uma cultura violenta que se expressa de maneira violenta. Aquilo ali é feito para chocar mesmo, é feito para ter esse impacto que a gente está falando aqui, está discutindo aqui, né? Eu acho que, enfim, aquilo ali tem tem fatores positivos também, de agregar, né, criar um sentido de comunidade, de dar uma expressão, dar emprego para muita gente, né? Agora, também não me agrada essa estética, eu acho, em termos de letra, muito pobre, em termos de música também, não é grande coisa. Agora, não é para mim que eles fazem aquilo. E eu acho que não tem muito o que fazer mesmo, não. Quer dizer, tem que ver onde isso vai dar, certamente isso vai se desdobrar em outras coisas. O sertanejo, eu acho que é um fenômeno até pior para a canção brasileira. Porque o funk, essas coisas todas acabam se misturando, né? Tem uma tendência do pop a comer isso tudo e reelaborar isso tudo e tal. Mas o sertanejo, ele é mais facilmente corrosivo das formas musicais brasileiras, eu acho. Tudo que cai e vira formatado ali para aquele jeito perde a identidade imediatamente, né? E isso é uma ditadura mesmo de mercado. Tem um investimento muito alto, tem uma coisa... E não está expressando a violência de uma comunidade carente que precisava se expressar. Não, é uma indústria. É uma indústria que eu acho nociva, assim, para a música brasileira, né? Não gosto nem um pouco. E, no entanto, não tem letras que agridem ninguém. Tem lá umas dores de corno e tal, mas tudo muito comportadinho, assim, né? Mas é pasteurizado demais, demais.
E qualquer gênero que você pasteurizasse a esse ponto se tornaria uma coisa irreconhecível e... Todos são iguais, né? É. Todos são iguais. Você vê, só muda os nomes, né? As músicas é a mesma coisa. Os ônibus também são Os ônibus parecidos. também. Eu pensei em chegar com o meu ônibus aqui no Flerachá, mas eu falei, não, vou deixar ele lá fora. Deixei na garagem. Melhor. Boa tarde. Boa tarde para vocês, coisa boa ouvi-los. E um prazer Fala o nome, por conhecer. favor. O nome. Meu nome é Adelino, eu sou lá da minha mãe. Nós viemos de Uberlândia, especialmente Opa. passar o dia com vocês aqui. Que maravilha. Né? E coisa boa ouvi-los, bom conhecer o Lula, só conhecia o nome, nunca tinha visto a fisionomia. Acho que tem tudo a ver com o que a gente está falando. E eu vou tomar a liberdade de perguntar para vocês sobre um outro artista, né? Queria que vocês falassem mais de vocês, mas o Sérgio eu já conheço aqui e ali. Você eu conheço as músicas, né? Mas eu queria saber a opinião de vocês, me parece que vai ser mais qualificada, sobre um outro artista que eu sinto que ele é menos valorizado do que devia. Né? Eu queria saber o que vocês pensam do Dominguinhos, sabe? Eu sei que a Mariana Aidar, especialmente para você, Lula, que talvez... Dominguinhos é um mestre. Então, sim, eu queria que vocês falassem um pouco mais, porque eu sei que a Mariana Aidar tem feito um trabalho legal sobre isso. Ele tem aparecido para mim, não sei se é época do algoritmo, nos Instagram da vida, né? Com E certeza. tudo que tem diz respeito a ele, eu penso, gente, isso aqui era para ser, né? Tenho ouvido o Yamandu Costa falar dele, né? As pessoas que trabalharam com ele, falar da pessoa que ele era, e eu tenho a impressão que talvez é um tesouro descoberto por alguns, mas merecia ser mais considerado. O que você me diz da pressão de vocês, se o Sérgio quiser falar também, mas especialmente você, sobre o Dominguinhos? E a gente cai justamente nesse papo que o Sérgio estava falando, né? Porque o Dominguinhos, agora mesmo, eu sou nordestino, sou de Aracaju, essa época agora é forró, desde o primeiro dia de junho até o final de maio, já até agora, né? Comecinho de julho é forró o tempo todo. Então o que acontece? Você vê numa festa, ainda falam, tem um amigo meu que faleceu lá de Aracaju, fez uma canção chamada Sergipe é o País do Forró. E a música virou lema do Estado, né, para divulgação da época juninas lá. Mas você vê a pouca produção realmente de forró nesses eventos. O cara fala que Sergipe é o país de forró, mas você pega essas bandas, que são os forrós mentirosos, né, os fakes forrós, e aí tem pouco espaço. Até teve um problema com o Flávio José, que é um super sanfoneiro também, que o cara vai fazer o show dele, como eu fiz ontem aqui, 1h30. Ele está programado para fazer o show dele de 1h30, chegou 1h, mandaram ele parar, porque tinha uma super banda, aquelas bandas de forró eletrônico, né, que é o que está dominando o mercado. Infelizmente, o Dominguinhos, Luiz Gonzaga, sabe, que é o pai de tudo, é nosso mestre. E o Dominguinhos ele é um seguidor assim, fiel do Luiz Gonzaga. E realmente, a gente luta contra isso, eu sou um lutador contra isso. Eu gosto de forró, nessa época junina eu adoro fazer festa de forró, cantar forrós. Canto Dominguinhos, Luiz Gonzaga, que são os mestres para nós, né, para nós nordestinos e para o Brasil inteiro. Infelizmente, é isso que você está falando, Adelino. O Dominguinhos, ele é, como outros, né? Não só Dominguinhos. Nós temos na nossa música muitos artistas que estão esquecidos, infelizmente. Eu faço no meu trabalho, eu gosto de cantar, gosto de compor minhas canções, mas eu também gosto de fazer as minhas... eu busco, desde o meu primeiro disco, que eu vou atrás do Lupicínio Rodrigues, Cartola, Noel Rosa, Dolores Duran, Luiz Gonzaga. Eu gosto demais. Então... é uma pena que não é sempre assim, não é todo mundo que faz isso, né? Mas Dominguinhos é mestre, assim, ó, de tirar o chapéu. Quem mais, gente? Eu acho que eu tive o privilégio, né, de acompanhar de dentro de casa essa parceria, mas o que me chama a atenção, e eu queria que o Sérgio falasse um pouquinho, é porque eu acho que o Sérgio, como escritor, ele é um erudito, é uma pessoa que tem um conhecimento da língua portuguesa raríssimo no Brasil. Eu conheço pouca gente que domina a língua brasileira como ele. Em textos, em crônicas, como ele escreve para o programa do Bial, nos livros dele. Mas nas canções,
eu percebi a arte desse eruditismo transformar em poesia lúdica. Tem um humor nas letras dele, tem o romantismo, mas tem um humor sofisticado. E eu queria saber como é que ele transita, assim, do eruditismo para esse popular tão lúdico, que eu queria depois que o Lula tocasse a música que eu acho que ganha o Miserê do Brasil. Poxa, obrigado, Su. Obrigadíssimo. Esse tempo todo foi um prazer. Eu sempre perguntava para o Lula, né? A primeira coisa que eu perguntava quando a gente acabava de fazer uma... O que a Su achou? Mas obrigado pelas suas palavras ultra gentis, mas assim, eu não vejo como coisas muito distantes, assim. Primeiro, eu não me considero um erudito, assim. Eu sou um amante da língua, né? Sempre estudei muito e li muito. Eu sou principalmente um leitor, né? E eu gosto muito da língua portuguesa, eu gosto muito da língua portuguesa falada à brasileira, né? Sou realmente apaixonado por isso, acho que tem uma potencialidade incrível, tem umas burrices incríveis também, em tudo que diz respeito ao lado oficial, pedagógico e tal. Eu acho que a gente é muito engessado, a gente precisa ter um olhar um pouco mais livre para um patrimônio linguístico que é muito bonito, que tem uma riqueza imensa. A gente ainda se pauta muito pelo português de Portugal. Eu acho que é basicamente isso. Já estava na hora de soltar um pouquinho algumas amarras, mas assim, o que você chama de humor, eu acho que está presente em tudo que eu escrevo, né? Eu não sei escrever de outra forma. Então tem, sim, nas músicas, às vezes até tenho que maneirar um pouco. Quando boto uma piada mais pesada, o Lula reclama. Mas isso tem também nos meus livros, né? Eu acho que o humor é um recurso pouco explorado na literatura contemporânea. Tem uma certa implicância de parte da crítica com o humor, como se o humor imediatamente rebaixasse uma literatura a uma literatura comercial e fácil, o que eu acho muito errado, né? Muito errado. O romance moderno nasce com um livro que é engraçadíssimo, que é o Dom Quixote, né? O maior escritor brasileiro era um humorista de mão cheia, Machado de Assis. Então, como é que pode, com base em que as pessoas vão dizer que o humor rebaixa uma literatura, meu Deus? No entanto, tem muito isso. Enfim, eu procuro explorar bastante o humor nos meus livros e nas canções e nas crônicas, enfim, e nos artigos. E eu acho que uma coisa vem junto com a outra. Eu não vejo como transitando entre duas áreas, né? Porque, na verdade, a ideia, no final das contas, nunca é exibir erudição, né? O legal de você conhecer muitas palavras é você poder escolher as certas, não é mostrar todas elas, né? E, às vezes, as certas são as mais simples. Quase sempre as certas são as mais simples. E eu falo com o Sérgio, diferentemente de todos os meus outros parceiros, agora eu canto literatura, porque realmente as letras deles são literatura. Então, eu acho diferente de tudo que eu já fiz. Assim. Gente, Eugênio, beijo, vou te ver lá. Gente, convido todo mundo para ver o Eugênio daqui a pouco, quando a gente acabar aqui. Então, eu vou fazer perto de você, que a Su pediu. A pedidos, né? E homenageando a Heloísa também, né? Essa eu fiz para mim, Heloísa. Perto de você é onde eu sou melhor. Fica tão fácil ser. Esqueço a dor. Perto de você eu nunca vou ao chão. Tenho superpoder, ganho 1 milhão. Perto de você só tiro nota 1000.
resolvo miserê do Brasil. Perto de você, meu bem, bato um bolão. Meu gol passa em replay na transmissão. Perto de você, não temo a solidão e a sensação de que o mundo é vão. Perto de você, até sambo no pé. Se toque, e quem quiser. Perto de você, só tiro nota 1000. Resolvo miserê do Brasil. Perto de você, meu bem, bato um bolão. Meu gol passa em replay na transmissão. Perto de você, só tiro nota 1000. Resolvo miserê do Brasil. Já fiz isso. Perto de você, meu bem, bato um bolão. Meu gol passa em replay na transmissão. Meu gol passa em replay na transmissão. Meu gol passa em replay na transmissão. Obrigado. Ô, gente, acabou o nosso tempo. Muito obrigado a todos. Obrigado, gente. Valeu. Valeu, Ó, valeu, obrigado. Amanhã tem uma outra mesa minha aí, hein? Estão convidados. É o lançamento do livro do Sérgio amanhã. Às 15 horas, o lançamento do meu livro A Vida Futura. E convido vocês aqui 6 horas da tarde, daqui a pouco, no palco, Grupo de Dança Primeiro Ato. Isso. Espetáculo Tecidos na Pedra. Ô, gente, tá e amanhã, às 10 horas da manhã, tem uma mesa minha com o neuropediatra Rodrigo Carneiro, que nós vamos falar sobre leitura, inteligência e artificialidades. E amanhã também meu último show aqui no Fileira Chá, amanhã, 16 horas lá no palco. Obrigado. Beijo, valeu.